Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. É um momento muito triste para todos nós. Partiu desta dimensão para uma melhor nosso querido e amado pastor Osmar Rodrigues Costa, o qual, ao longo desses mais de 20 anos, pregou a mensagem do profeta, a terceira etapa, aquilo que ele não pôde explicar, de forma honesta, de forma fiel, com caráter, com revelação. Não só sua pregação, a sua honestidade em trazer as mensagens, a ponto de ser tão fiel ao que o profeta falou, que nem os títulos das suas mensagens era algo próprio. Se os irmãos notarem os títulos das mensagens do pastor Osmar, todos são trechos de parágrafos. Pastor Osmar, ao longo de todos esses anos, sempre conseguiu se manter dizendo apenas aquilo que o profeta falou, sendo uma perfeita vindicação do que a Bíblia prometeu que seria feito após os dias da voz do sétimo anjo. A Bíblia diz que João tomaria o livrinho e comeria e profetizaria outra vez. Profetizaria aquilo que já havia sido profetizado uma vez. Mas foi dito ao irmão Brana que não era a hora ainda, que ele não poderia explicar aquelas coisas para aqueles bebês pentecostais que era a igreja americana daqueles dias. Aquilo deveria ser explicado a um outro povo, em uma outra geração. E isto é história. Isto se cumpriu ante nossos olhos. Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11, se cumpriu ante nossos olhos. Podemos ver tudo aquilo que o profeta revelou: sétimo selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda, dia e hora, tudo aquilo que o profeta deixou nas entrelinhas da mensagem, porque ele não podia deixar claro. Ele havia deixado claro a primeira e segunda etapa, porém sabemos o mal que aquilo trouxe, muitos personificadores, muitos homens imitando aquele dom. Ele falhou naquilo, ele mesmo diz em suas mensagens, mas na terceira etapa, ele não falhou, ele não disse, e quando ele estava começando a dizer, Deus o recolheu, porque teria outro ministério nesse dia que deveria cumprir essa parte. Somos gratos pela vida e pelo ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. A minha vida, e creio que muitos irmãos podem dizer a mesma coisa, não seria a mesma se não fosse o que Deus fez através dele. Eu lembro que eu havia conhecido a mensagem pelo um programa de TV, programa do pastor César Augusto, de João Pessoa, Paraíba, e eu estava procurando um tabernáculo para congregar. Eu havia até ligado para eles, para o pessoal da Fé Perfeita, João Pessoa, Paraíba, o pastor César Augusto, perguntando se tinha algum tabernáculo por perto. Eles me disseram que tinha em Porto Alegre, porque os de Porto Alegre eram do companheirismo deles. Meu pai, naquele tempo, estávamos em um tempo de crise, não só crise financeira, mas crise familiar. Meu pai havia recém saído de casa, tinha voltado. Meu pai pegou a bicicleta e saiu atrás de um tabernáculo para me congregar. E ele achou o tabernáculo do pastor João Bispo. E naquele dia, meu pai trouxe, dado pelo pastor João Bispo, CDs e pregações, CDs do irmão Brana e CDs do pastor Osmar. Aqueles CDs do pastor Osmar me chamaram a atenção. Foi desde aquele dia que eu nunca mais deixei de escutar aquilo. E aquilo mudou a minha vida. Como o irmão Brana diz, não somos o que devemos ser, estamos almejando isso, estamos buscando isso, mas com certeza já não somos o que éramos antes. Com certeza houve uma mudança em nossas vidas. E quem fez isso foi Deus. Mas Deus usa homens, Deus faz esse trabalho através de homens. Somos
muito gratos a isso. Creio que todos os irmãos tenham uma experiência parecida. Vamos fazer um minuto de silêncio em memória do pastor Osmar. Senhor, obrigado por este momento, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui e aqueles que estão assistindo pela internet. Pedimos que console o coração dos familiares do pastor Osmar, Senhor. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os guie, que o Senhor seja provedor de tudo o que eles precisarem, Senhor. Abençoe também todos aqueles que creem nessa mensagem, Senhor. Que creio que, assim como seus familiares, claro, cada um não tem a intimidade que os familiares têm, mas somos filhos de uma família, a família Brana. De certo modo, temos sim um sentimento familiar pelo pastor Osmar, Senhor. Não somente por tudo aquilo que ele pregou, por todos aqueles resultados que vieram em nossa vida, mas também pela pessoa que ele é, que ele foi e que ele é agora na sexta dimensão, Senhor. Porque tivemos muitos momentos de companheirismo com ele, dos quais lembraremos sempre. Como o irmão Brana disse numa mensagem, Senhor, que um dia, falando de suas reuniões, nos encontros que eles tinham, ali nos tempos do irmão Brana, que aquilo um dia seria apenas uma bela lembrança. E estamos nesta mesma situação hoje, Senhor. Tudo aquilo para nós é uma bonita lembrança, Senhor. Mas sabemos que um dia temos uma promessa de nos reunirmos novamente. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por isso, por sermos crentes em uma mensagem, Senhor, que nos dá esperança. Obrigado, Senhor, por tudo. Não somos dignos de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, receba teu servo e abençoe a cada um que crê nessa mensagem e a todos seus familiares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Sentados mesmos, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 em diante. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Queria dar um destaque no versículo 8. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E o título, vamos apenas fazer um pequeno comentário bem curto. Não tivemos tempo de ver algo mais elaborado, mais trabalhado para falar. Então estamos dependendo de Deus para que possa ser dito algo que ajude os irmãos. O título é: João viu a terceira puxada. Sabemos que ao irmão Branham foi dada a comissão de revelar os 7 selos. Sabemos que antes da revelação dos 7 selos, a sua comissão era outra ainda. Ele foi comissionado a orar pelos enfermos, para atrair a atenção do povo. E ele fez isso em sua primeira e segunda puxada. Ele orou pelos enfermos, ele expulsou demônios, ele discerniu os corações. Isto foi o que Deus havia o comissionado para fazer, ainda como evangelista. Naquele tempo ele não estava no ministério de profeta, mas no ministério de evangelista. Deus disse para ele: faze a obra de um evangelista. Ele não era um evangelista, ele era um profeta. Profeta é profeta desde o ventre de sua mãe, como diz a Bíblia. Que Deus havia escolhido aquele profeta desde o ventre de sua mãe para ser profeta às nações. Então ele sempre foi profeta, ele nasceu profeta. Mas até que aquele ministério se manifestasse, até que Deus mudasse o seu ministério, ele fez a obra de um evangelista. E esta foi sua primeira e segunda etapa. Aquela, como disse, que ele explicou como ele fazia quando ele pegava na mão de um enfermo e a mão mudava de cor, mostrando que a pessoa tinha alguma enfermidade. Ele explicou aqueles outros dons, e muitos personificadores saíram pelo mundo através daquilo que ele explicou. Grandes pregadores de cura divina que conhecemos hoje, homens que ou fundaram ou influenciaram outros homens a fundar as grandes denominações que conhecemos hoje, praticamente todos eles conheceram o irmão Branham. E você pode achar diversos testemunhos no YouTube, em outros lugares, de que o ministério do irmão Branham foi a influência para os seus próprios ministérios. Porque o irmão Branham explicou a primeira e segunda etapa, explicou aqueles dons de cura divina, e era isto que eles queriam. O irmão Branham disse que eles queriam dons que tivessem uma margem de lucro, que eles pudessem lucrar. E hoje eles têm as suas grandes e ricas denominações, através desse dom que eles aprenderam com o irmão Branham. Esta era aquela primeira e segunda puxada, aqueles pássaros pequenos, aquela puxada que apanharia peixes pequenos. E o irmão Branham explicou essa terceira etapa.
Mas o irmão Branham teve uma visão, a visão que o seu ministério mudaria. Ele viu uma tenda, ele até achou que naquela tenda aconteceriam as mesmas coisas que aconteciam na primeira e segunda etapa, sinais naturais, curas, milagres. Mas no fim de seu ministério, ele viu que aquilo era diferente, do que ele pensava. Aquela terceira puxada era diferente daquilo que ele pensava. Era algo que não poderia ser explicado. Tão grande era aquela revelação que não poderia ser personificada. Então o irmão Branham explicou aquela primeira e segunda etapa e muitos personificadores vieram. Porém, o irmão Branham, Deus disse ao irmão Branham: esta terceira puxada não explique. E ele não explicou. Em 1962, ele teve uma visão em que 7 anjos o encontraram. Ele também viu que estava apanhando carrapichos da barra da calça, quando uma grande explosão aconteceu, e ele foi arrebatado para junto daqueles anjos. Ele não sabia se aquilo era a sua morte, ou se aquilo era uma mudança de ministério. Sabemos que aquilo foi uma mudança de ministério. De primeira e segunda etapa, de ministério evangelístico, ele deveria mudar o seu ministério para o ministério da terceira etapa, da terceira puxada. E um profeta, o irmão Branham diz, ele não explica. Diferente de um evangelista, de um mestre, de um pastor, o profeta ele não explica. O irmão Branham conta que os profetas do Antigo Testamento, eles iam até o monte e ficavam lá. E lá eles recebiam a palavra de Deus, eles recebiam o que Deus queria que o povo soubesse, e ele saía de lá do deserto, saía do mato, entrava na cidade, dava o assim diz o Senhor e voltava. Ele não dava explicação. Assim foi Jesus também, nas suas primeira e segunda puxada, muitos o seguiram, milhares o seguiram. Podemos ver milhares o seguindo ali na primeira e segunda multiplicação dos peixes. Mas quando ele começou a abrir a palavra, ele não deu explicação, e aquele povo o abandonou. Ele começou dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Sabemos que Moisés havia dito que não deveriam nem sequer comer carne de porco. Vem um homem e diz que eles deveriam comer sua carne e beber o seu sangue. Eles deveriam ter pensado que aquele homem era um canibal ou era um vampiro, mas era Deus abrindo a palavra. E quando ele abre a palavra, ele não explica. Assim foi o irmão Branham. Na sua primeira e segunda puxada ele explicou, mas na terceira, quando ele teve o seu ministério mudado, ele não poderia explicar. Então ali em 1962 ele teve aquela visão de que os anjos lhe apareceram e houve aquela grande explosão. Ele achou que seria o seu fim, mas era a mudança do seu ministério. E aquela mudança aconteceu em 1963, 28 de fevereiro de 1963, Jesus Cristo apareceu em uma nuvem, a mais de 40 quilômetros de altura e de comprimento. Aquela nuvem exposta nos céus dos Estados Unidos da América era o cumprimento de Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Também em Atos, onde relata que Jesus subiu ao céu, e aqueles anjos disseram: por que vos admirais, varões? Este mesmo Jesus, a quem vós viste subir, descerá do mesmo jeito. Ele desceu envolto em uma nuvem. Aquilo foi a vindicação do ministério do profeta. Aquilo foi a mudança do ministério do profeta. Ali ele já era um profeta, ali ele não era mais só um evangelista. Por isso ele teve que se mudar para o Arizona, ele teve que se mudar para o deserto do Arizona.
Todo profeta se retirava para o deserto para receber a palavra de Deus. E assim fez o irmão Branham. A mandado de Deus, ele saiu de Jeffersonville e foi para o Arizona. E lá ele recebeu a visitação dos 7 anjos. E retornou com a comissão de que os 7 selos seriam revelados. Aqueles anjos o levaram para dentro da nuvem e o comissionaram, dizendo que os 7 selos da Bíblia seriam revelados. E foram revelados. O irmão Branham voltou do Arizona como um profeta. Voltou do deserto com assim diz o Senhor. E ali em Jeffersonville, durante aquela semana, ele pregou aquelas 10 mensagens dos 7 selos. Deus em simplicidade, a brecha, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo e perguntas e respostas sobre os selos. Ali era um profeta. Aquela era a sua terceira puxada, porque no final do seu ministério ele disse, e recordem, aquela terceira puxada, aquilo foi a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos foi a terceira puxada. Ele estava em seu ministério profético, e em seu ministério profético ele não explica, ninguém pode personificar. Ele falou que o Cordeiro deveria sair do trono para revelar os selos, e ele não deu explicação. Quando perguntaram para ele, na mensagem perguntas e respostas sobre os selos, ele tentava dar uma escapada, ele tentava mudar de assunto, porque ele não podia explicar. Ele pregou, mas não explicou. Ele pregou que a era deveria terminar para que os selos fossem revelados. Ele pregou que o último eleito deveria entrar para que os selos fossem revelados. Ele disse que Jesus, na terra, ele se chamou Jesus o Redentor, mas quando ele subiu ao céu, ele recebeu um novo nome. E ele disse que isto seria revelado nos 7 trovões, e ele não deu explicação. Ele não mostrou claramente o que aquilo era, porque agora era um ministério de profeta. Se ele dissesse claramente, aquilo seria personificado. Ele pregou todas aquelas coisas durante aquela semana da pregação dos 7 selos, sem explicar, no ministério de um profeta. Mas quando já havia pregado todos os selos, com exceção do 7º, no 6º selo, ele disse que estava acontecendo algo no meio deles, algo misterioso que eles não haviam visto, que eles não haviam entendido. E não haviam entendido porque ele não havia explicado. Aquilo era o 7º selo em carne de pé, revelando os demais selos, como o irmão Branham diz, o selo que revela os selos. Ali estava o selo que revelava os selos, o 7º selo. E o povo não pôde ver, porque ele não explicou, porque ele estava cumprindo o que Deus havia lhe prometido. Na mensagem o 6º selo, parágrafo 371, ele nos fala isto, parágrafo bem conhecido de todos nós. Vamos lê-lo novamente, lembrando que nosso tema é João viu a terceira puxada. O irmão Branham diz: estas não são as minhas ideias a respeito disto. Isto não é o que tenho pensado, é completamente à parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe. E esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite quero lhes mostrar um mistério. Aqui o irmão Branham estava pregando a mensagem, a revelação do 6º selo. Na noite seguinte, ele pregaria o 7º selo. E ele diz, amanhã à noite, ou seja, quando ele pregasse o 7º selo, quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo. No dia seguinte à noite, ali estava um mistério que estava se desenrolando toda aquela semana e o povo não estava vendo. O 7º selo, o tempo todo aqui mesmo, nesta reunião. Duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Vejam, o que tem acontecido é algo que tem estado bem aqui diante de vocês. Ali estava o 7º selo, aquele mistério que eles não haviam visto, bem diante deles. E eles não viram, porque não era para eles.
O irmão Branham não explicou, porque isto era para outra geração, isto era para outro povo, era para outro local, outra região, onde Deus manifestaria o seu poder de novo, o seu braço, Ele manifestaria sua mensagem, Ele explicaria aquilo que ao irmão Branham foi proibido explicar. E o irmão Branham diz: é algo que tem estado bem aqui diante de vocês, e tenho esperado a cada noite que isso se manifeste, que alguém diga: eu vejo, estão vendo. O irmão Branham esperava ardentemente que alguém se levantasse e dissesse: eu vejo, irmão Branham, o 7º selo diante de nós, de pé, esse mistério que tem se desenrolado durante esta semana toda. Ali estava o selo que revelava os selos, ali estava o mistério da terceira puxada, aquilo que Deus falou que faria em 57, falou da visão da tenda. A visão da tenda sabemos que é a terceira etapa, e a terceira etapa é a revelação dos 7 selos. Ali tudo isto estava se cumprindo, mas ninguém pôde ver. Alguém tinha que ver, e João viu. João viu tudo isto e profetizou outra vez. Graças a Deus por esse João, porque ele viu, e queremos pedir a Deus que nós possamos ver também do jeito que ele viu, não de uma maneira distorcida, ou não apenas com conhecimento e sem uma vida como a que ele viveu, mas que possamos ver com revelação, que aquilo produza uma mudança em nós, que seja algo verdadeiramente revelado a nós, porque o rapto é uma revelação. Aguardamos esse rapto, temos que ter a revelação do rapto. O irmão Branham disse que o rapto é uma revelação, e é a revelação dos 7 trovões. Cada um tem que ver esse mistério, assim como João viu. Ele viu, só que ele é João e ele representa toda a noiva. Assim como ele viu, todos nós devemos ver também, porque ele nos representa. E o irmão Branham diz, agora na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, parágrafo 9: e então, também sabendo que coisas estão acontecendo bem no meio de vocês, vejam, que eu estou somente, eu sei que vocês não percebem isto, vejam, eu sei que vocês não percebem isso, vejam, estou convicto de que vocês não percebem, vejam. E você diz: irmão Branham, o irmão dizer uma coisa dessas é duro. E ele diz: eu sei que é, mas vejam, permitam-me só dizer isto agora. Suponho que estas fitas são somente para nós, e assim por diante, mas permitam-me dizer, vejam, que vocês não entendem, vejam, e não é para entenderem, não era para aquele povo dos Estados Unidos entender aquela terceira puxada, aquele 7º selo, aqueles 7 trovões revelados, aquele mistério que estava se desenrolando ao longo de toda aquela semana, da qual o irmão Branham não podia explicar. Ele diz: não entendem, vejam, e não é para entenderem, de modo que não tentem interpretar nada, vejam. E foi o que fizeram. Eles não entenderam aquele povo dos Estados Unidos, e foi dos Estados Unidos que vieram todas as interpretações que conhecemos hoje: ressurreição isolada, dualidade, milênio hoje, que os 7 trovões é a estatura de um varão perfeito, e tantos outros ismos na mensagem. Tudo isto veio de lá. O irmão Branham sabia que aquilo ia acontecer, e ele os advertiu: vocês não entendem, e não é para entenderem. Não tentem interpretar isto, vejam, não tentem colocar sua interpretação. Vocês somente se afastam mais. Somente sigam o meu conselho, se creem em mim agora. Se Deus me concedeu cair na graça de vocês, e vocês sabem que essas revelações e coisas tais, eu tenho estado aqui com vocês há bastante tempo, vejam, e tem sido sempre certo. E agora, para provar duplamente que está certo, encaixa-se direitinho com a palavra, estão vendo? De modo que vocês sabem que assim diz o Senhor, exatamente, vejam.
está provado para vocês. Agora siga meu conselho como seu irmão. Não coloque sua própria interpretação em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã, porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Está vendo? Você somente irá numa direção que o afasta novamente da coisa. E todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E está acontecendo, e eu sei o que é, viu? O irmão Branham sabe o que é. Agora, não estou dizendo isto por capricho, é a graça de Deus que me permite saber o que é. É algo que é tremendo, e se deu agora mesmo, e de jeito nenhum há como vocês verem isto, e mas digo solenemente, com esta Bíblia na mão, que sei o que é. Foi-lhes dito antes, assim simplesmente não tentem colocar nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como seu irmão. Estão vendo? Estamos vivendo numa grande hora, estamos vivendo num tempo onde bem estamos. No parágrafo 25, ou melhor, no parágrafo 24, para pegarmos o contexto. Agora, não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você. Está vendo? Cremos que Deus o enviou a nós. Deus queria que soubéssemos algo. Porque se Ele disse ao irmão Branham que a terceira puxada não deveria ser explicada, isso não quer dizer que em algum momento ela não seria. Aquilo não era para aquele povo. Assim como Jesus em seus dias disse, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, ou melhor, nem os anjos nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus sendo Deus, sendo onisciente, Ele poderia saber daquilo, mas aquilo não era para os seus dias, aquilo era para os dias do irmão Branham, o dia e hora de sua vinda, o dia e hora em que o Filho do Homem se manifestaria, o dia em que Cristo viria como anjo forte e desceria, encarnaria em seu profeta e revelaria todas as coisas. O irmão Branham disse, se podem entender, ou melhor, agora não interprete nada, se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você, está vendo? Assim seja muito firme então, fique quieto, algo aconteceu. E agora somente seja bem, entende o que quero dizer? Não entende? A congregação diz amém. E somente seja, não tente se tornar estranho para ser cristão, porque você se afasta de Deus, e você reticências. Se podem entender, esta é aquela terceira puxada. Estão vendo? Vocês deviam ter percebido isso o outro dia. Este era o mistério que estava se desenrolando, ele não pôde explicar. A terceira puxada. Se podem entender, esta é aquela terceira puxada. Eles não puderam entender, mas eles receberam a mensagem do seu dia. Mas quando João viesse, João veria estas coisas. Aquele a qual o irmão Branham almejou ver, que se levantasse e dissesse, eu vejo, ele veio em nossos dias. E ele viu a terceira puxada e profetizou outra vez. Senhor, oremos. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo Senhor sempre cumprir as suas promessas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem palavra e o Senhor é a própria palavra. Obrigado, Senhor, pois podemos confiar. Pois o mesmo Deus que prometeu a semente da mulher, a qual era Jesus Cristo, que pisaria a cabeça da serpente, o mesmo Deus que prometeu a vinda do profeta Elias antes que ele viesse pela segunda vez, e ele cumpriu, o mesmo Deus que prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados, o mesmo Deus que prometeu que João tomaria o livrinho, comeria e profetizaria outra vez, é o mesmo Deus que nos prometeu tirar-nos desta terra, Senhor, para não vermos o grande juízo que cairá sobre este mundo, sobre todos aqueles que te rejeitaram e rejeitaram a sua mensagem no seu dia,
todos aqueles que rejeitaram esta mensagem, Senhor, simples e humilde, mas de caráter, e é isso que o Senhor vem buscar, um caráter. Senhor, o mesmo Deus que cumpre suas promessas, nos levará desta terra, e somos gratos a Deus por isto. Abençoe a cada um que veio neste culto, Senhor, e abençoe a todos que assistiram, e a todos que estão tristes neste momento. Sabemos que o pastor Osmar está em um lugar perfeito agora, como o irmão Branham disse que este lugar era, um lugar perfeito. Ele está muito bem agora, mas isto não impede de ficarmos tristes, porque perdemos ele, Senhor, nesta dimensão. Mas sabemos que um dia nos encontraremos não só com ele, mas com todos os santos, a noiva de Jesus Cristo, de 7 eras da igreja, e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Obrigado, Senhor, por tudo, por sua graça e por sua bondade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.